Iniciando aqui as nossas sequências de aulas, a gente vai começar com comunicação digital e Instagram como ferramenta de negócios, com a Isabela Lapa, que além de especialista em marketing digital, tem um blog chamado Coisas de Mineiro, voltado para gastronomia e turismo no estado de Minas Gerais. Oi gente, meu nome é Isabela Lapa, eu sou especialista em marketing digital, tenho cursos e mentorias na área e também sou responsável pelo Coisas de Mineiro, um blog sobre turismo, gastronomia e eventos no estado de Minas Gerais. Um dos meus objetivos centrais com o blog é despertar no mineiro a sensação de pertencimento, porque a gente se sente melhor no ambiente onde a gente vive e a gente integra melhor esse ambiente, acredita mais nesse ambiente, está mais disposto a lutar para que ele seja cada dia melhor quando a gente se sente parte dele. Acho que isso integra muito a nossa percepção de exercício de cidadania. Então, fiquei muito feliz quando eu recebi o convite para participar desse projeto, falar um pouco do que eu sei sobre marketing e falar também um pouco de um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade incrível e pensar o turismo aqui é muito fácil, porque a gente não precisa criar grandes coisas. Quantos lugares tem aí pelo mundo que as pessoas têm que fazer toda uma cena, criar todo um visual artificial para fotos, para que aquilo seja instagramável, para fazer com que a cidade venda. E Belo Horizonte se vende sozinha. A gente tem nossas montanhas, a gente tem nossas praças, nossos parques, nossa gastronomia riquíssima e a gente tem um elemento central na cidade, que talvez seja o nosso maior diferencial, a nossa hospitalidade. O Belo Horizontino, como o mineiro no geral, mas o fato da gente ser uma capital e manter isso, preservar essas características de simpatia, de alegria, de hospitalidade, já coloca a gente aí na frente de muitos lugares do mundo, certamente. Então, nessa semana, a gente vai conversar muito sobre marketing. Claro que não é a ideia de ser um curso, um aprofundamento, até porque todos vocês do trade turístico já são profissionais extremamente capacitados e qualificados. A ideia é a gente trazer novas reflexões sobre o ambiente digital e por que não tem como mais a gente pensar os nossos negócios desconectado do ambiente digital e desconectado também das mídias sociais. Hoje, nessa primeira aula, eu vou falar um pouco sobre o papel da comunicação digital e como que o Instagram hoje, dentro dessa comunicação digital, como um dos pontos da sua comunicação, ele potencializa o seu negócio. O que acontece? Por que a comunicação digital é tão forte e as pessoas estão cada vez mais interessadas nesse formato? Porque por muitos anos, se a gente fizer uma análise histórica, a comunicação, a informação, os meios de acesso a notícias, a dados, eles eram unilaterais. As propagandas eram unilaterais, ou seja, as empresas produziam o que elas queriam e aquilo chegava até nós na hora que as empresas quisessem, mediante pagamento. Então existia um marketing que a gente chama de marketing de interrupção. Eu estava assistindo a novela, pausa, propaganda. Estou assistindo um filme, pausa, propaganda. Eu estou andando na rua, pausa, outdoor. Esse marketing, ele é invasivo e ele não abre espaço para diálogo, Então, na verdade, a gente passou por um período muito grande em que a publicidade foi perdendo um pouco de credibilidade. E veja, quem sou eu para falar mal, que eu sempre fui fã da publicidade, mas assim, algumas coisas superavam ali os limites éticos, todos nós sabemos disso, e com isso foi perdendo a confiança e a credibilidade. Essa interrupção, ela também gera um cansaço, ela é invasiva e ela não dá pra gente autonomia. A gente tem a sensação de que não tem autonomia, não tem poder de escolha. Com a comunicação digital, os espaços digitais e o acesso a esses ambientes onde a gente pode trocar comentários, trocar opiniões, construir os nossos próprios grupos de relacionamento, mudou toda a lógica da comunicação e mudou também toda a lógica do comportamento do consumidor. Porque se antes ele era apenas um receptor de mensagens, hoje ele é receptor e emissor. Ele saiu só do polo passivo, de ter que ouvir tudo. Ele saiu só do polo passivo, de ter que aceitar qualquer propaganda e não ter onde reclamar. E ele também se tornou um ativo dentro do papel da comunicação, do marketing e dos negócios. Porque com um celular na mão, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode opinar.
E isso cresceu porque ninguém gosta de ficar nos bastidores. A verdade é que todo mundo gosta do palco e todo mundo gosta de poder narrar a própria história. E as mídias deram essa possibilidade. E isso é gritante, né? Todos os canais de televisão hoje têm páginas nas mídias sociais, todos os jornais já entraram nas mídias sociais, já tem site, já temos notícias online. Então isso também dá um impacto, acelerou o tempo que a gente tem para receber as informações, receber as notícias. Claro que isso não é só um efeito da tecnologia, mas também efeito da globalização, são vários fatores. Mas entrando aqui dentro do que a gente precisa, no foco, esse papel ativo do cliente, né, do seu cliente dentro aí da comunicação, faz com que você tenha que entender hoje, para ter um bom negócio, obrigatoriamente, pelo menos o mínimo sobre marketing digital. Marketing digital não é só Instagram. Tá? Marketing digital é toda a estratégia de comunicação da sua marca no ambiente digital. Seja o seu site, seja o seu Facebook, seja o YouTube, seja o Twitter, LinkedIn, Pinterest, qual que você escolheu usar, né? Tudo que você comunica quando você coloca a sua empresa no Google é o seu marketing digital e compõe. Só que a grande questão é que hoje, como todos podem se comunicar, todos podem falar o que bem entenderem, na hora que bem entenderem, não é mais centralizado, a gente precisa entender também de pessoas. O marketing digital, a comunicação digital, ela trouxe um outro patamar para a coisa. Qual? Claro que toda a lógica da publicidade foi pautada nos sonhos, nos desejos, nos medos e nas dores das pessoas. Não tem como pensar publicidade sem entender de pessoas. Mas agora que tudo é muito dinâmico, eu brinco que às vezes o profissional de marketing ele tem que ser mais psicólogo que marqueteiro. Porque marketing é sobre pessoas, sobre transformação, sobre colocar as pessoas no centro de tudo. E um grande erro que você comete é tentar pensar a sua empresa e o que você vai comunicar sobre ela a partir de você. Você sempre tem que fazer isso a partir do outro. As grandes campanhas de publicidade do mundo, elas crescem e elas se sustentam a partir da análise do ser humano. Então, e o que eu quero te falar quando eu falo tudo isso? Hoje tem pesquisas que mostram que o brasileiro ele passa 3 horas e meia por dia nas mídias sociais, 9 horas por dia na internet, né? Além disso, o brasileiro ele pega em média 150 vezes por dia no celular. Pensa isso comigo, 150 vezes por dia no celular. Então assim, como que você vai ter uma empresa e vai querer que ela cresça sem estar com uma boa presença digital? Na verdade, eu até gosto de falar que você não precisa ter presença digital. Presença todo mundo que tem e-mail tem. A gente precisa ter posicionamento claro, porque tudo comunica, né? Então, se eu tô com essa roupa, eu te passo uma mensagem. Se eu tô com esse brinco, eu te passo uma mensagem. Com esse colar, uma mensagem. Se eu chego aqui com uma blusa diferente, você já vai me ver de outra forma. Então, tudo comunica e esse é o seu papel. Unificar o posicionamento da sua marca dentro do ambiente digital, tá? Por quê? Não é porque é legal, é porque 72% das pessoas declaram que só compram depois de pesquisa nas mídias sociais. Ou seja, não é mais um espaço de amadores, né? E essa pesquisa que eu tenho, que eu acabei de falar para vocês, ela foi feita antes da pandemia. Num cenário pós-pandemia, todos nós sabemos que isso triplicou. Então, realmente não é mais uma escolha e realmente não é mais um espaço de amadores. E quando a gente pensa no turismo, turismo é sonho. Turismo é experiência, turismo é vivência, turismo passa por colecionar momentos, colecionar histórias. Então a gente não tem como mais pensar, né, em um marketing, uma comunicação engessada, onde a gente cria um layout, um banner, por melhor que seja a identidade visual dele, não estou desmerecendo nada, nenhum papel do design, que inclusive eu amo, mas assim, a gente não vai mais vender o turismo a partir disso. A gente vai vender com experiências, com olhares múltiplos, com a nossa curadoria. O ouro do momento é a curadoria, né? Então a gente vai falar muito sobre isso ao longo dessa semana. Mas o que eu quero abrir o seu olhar hoje? Para você ter uma empresa de sucesso e trazer uma comunicação digital, né, você precisa integrar a sua comunicação online com a sua comunicação offline. O que isso quer dizer? As experiências que você traduz para o seu cliente no ambiente offline, onde não tem ninguém vendo, sozinhas elas não se sustentam mais. Você precisa trazer tudo isso para o ambiente online para que o seu cliente sinta segurança e queira viver aquilo. E mais, se você estiver fazendo ao contrário, investindo muito no online e pouco na experiência offline, você também vai gerar uma quebra de expectativa e de confiança. Então, isso não vai funcionar da mesma maneira. Então, você precisa integrar muito bem a sua lógica de comunicação entre o online e o offline. Você precisa usar os espaços digitais
seja eles quais forem, para fazer uma informação relevante para o seu seguidor, que é o que a gente vai falar na aula de amanhã sobre conteúdo relevante, mas que também entretenha, porque o entretenimento é que causa a atenção, né? O ouro do nosso século é a atenção. Porque quando todo mundo virou receptor e emissor, eu posso contar minha própria história o tempo inteiro, então para que eu vou ouvir a sua se ela não for boa? Todas as marcas estão falando para mim. Todas as pessoas, pelo menos ali naquele ambiente, têm uma aparência de que são iguais. A minha conta existe, a da Netflix existe, a da Globo existe, a da Band existe, a de uma artista existe, a da cantora do bairro também existe. Todos nós estamos contando histórias ao mesmo tempo. Então a gente está o tempo inteiro concorrendo com gigantes. Então a atenção é o ouro e você vai conquistar a atenção quando você tiver um conteúdo de valor e quando você tiver capacidade de informar e entreter ao mesmo tempo. E aí é onde entra a questão, não é sobre você, é sobre o outro. Então você precisa descobrir quais são os elementos centrais para ter uma comunicação digital eficiente para que você capte a atenção. O que vai fazer o olho daquela pessoa que te segue brilhar? Como que você vai fazer ela parar e prestar atenção naquilo? Se for com um anúncio, não vai acontecer. Porque a gente não vive mais na era do anúncio, né? Daquele marketing antigo, que é o marketing da interrupção, tá? Então, você vai precisar proporcionar também, né? Vamos voltar para ficar claro. Integrar o online com o offline, informar e entreter, captar a atenção, você tem 2 segundos para captar a atenção, né? E proporcionar uma experiência única e mais instagramável. Porque na era das mídias sociais, a gente quer status, a gente quer contar, né? A gente quer mostrar. E isso a gente precisa de quê? De ambientes instagramáveis. E aí eu te falo, Belo Horizonte é instagramável. A cidade é linda, os restaurantes têm pratos deliciosos e extremamente fotogênicos. Os pratos despertam desejo comigo sentada na minha casa. E como que você vai fazer isso? Colocando layout, falando que o seu pacote de 400 está por 299? Não tem ninguém interessado. Nessa era, esse marketing vai fazer apenas com que o seguidor não entre mais no seu site, ou pare de seguir o seu Instagram, ou pior, fique ali te seguindo na mídia social sem nenhuma interação, sem nenhum engajamento. Então, o que você precisa fazer quando a gente está numa era da comunicação digital é aumentar a percepção de valor. E o que é percepção de valor? Né? Valor é uma coisa subjetiva, preço é uma coisa objetiva. Então, se eu pergunto para você, quanto custa o seu pacote? Aí você fala 400, aí eu penso 400. Isso é objetivo, é número, não tem discussão sobre qual é o valor, sobre o preço. Agora, existe discussão sobre o valor. Se você criou toda uma experiência, se você fez uma curadoria exclusiva, se você tem uma comunicação interessante, humanizada, personalizada, se todos os dias você é o principal influenciador do seu negócio, ou seja, você vive a cidade, você está o tempo todo construindo narrativas sobre a cidade. Eu já te percebo de outra maneira, eu te percebo como uma autoridade. Então, quando você fala 400, eu não necessariamente vou visualizar isso só em termos de número. Eu vou visualizar com a soma de todas as experiências que estão no entorno, porque valor é subjetivo. Então, quem vende para todo mundo não vende para ninguém, porque você precisa vender para as pessoas que têm essa percepção de valor. E para fazer isso, você tem que dominar a jornada de compra. A jornada de compra, né, é uma infinidade de informações sobre jornada de compras, mas de maneira simples, você precisa entender, né, que o seu cliente, ele primeiro reconhece um problema, depois ele busca informações, e aí ele avalia alternativas, e aí ele compra. E o seu erro é terminar a sua jornada de compra na compra, porque sua jornada de compra tem que terminar na avaliação. Você proporciona uma experiência incrível e pode potencializar essa experiência cada vez mais se você começar a avaliar as experiências que os seus clientes tiveram, avaliar a percepção deles, com humildade para saber onde melhorar. Então, como assim essa jornada de compra dentro do turismo? Eu reconheço um problema no momento em que eu desejo conhecer um lugar, que eu descubro que eu possa querer ir para lá. Então, supondo, tá? Eu sou paulista, estou lá na internet, e aí eu vi uma paisagem linda de Belo Horizonte e falei, nossa, eu acho que eu quero conhecer Belo Horizonte. Nesse momento, eu reconheci um problema, porque problema não é só dor, não é só dificuldade, tá? É uma vontade, um desejo, um sonho. E aí eu passo a buscar informações. Quem vai me informar? Os agentes de turismo, os guias turísticos, os profissionais que estão comunicando Belo Horizonte como destino turístico no ambiente digital. E aí eu vou avaliar alternativas. E onde estão essas alternativas? No mercado, com os concorrentes. Agora, quem vai ganhar para a minha jornada de compra? Aquele que me deu uma apresentação melhor na internet,
aquele que sanou as minhas dúvidas com mais agilidade, aquele que me entregou um conteúdo que resolveu mais os meus problemas. E aí eu compro. E você tem que pensar que no momento em que a pessoa não tem um contato físico com você para decidir pela compra, toda essa imagem digital conta. Toda a agilidade da sua resposta conta. Toda a aparência do seu perfil, do seu site, todo o atendimento, cuidado de resposta na hora que a pessoa manda um WhatsApp, tudo isso conta para a construção de confiança. Então você vai dominar essa jornada, entender todos esses caminhos. E aí você vai fazer o seguinte, você precisa segmentar. Porque você só tem essa jornada clara quando você sabe o que você vende, por que você vende e para quem você vende. E isso não tem nada a ver com autoajuda, tá? O que, por que e para quê é o círculo dourado, o círculo de ouro do marketing digital. O que você vende, para quem você vende, porque você não vende para todo mundo, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. E para quem, né? Que aí é onde a gente começa a formar o nosso público-alvo. E isso a gente vai falar bastante na aula de amanhã, mas você já precisa ter clareza disso. Então, no digital, você vai fazer construção de posicionamento de marca, engajamento com a audiência, quando o seu posicionamento e o seu conteúdo estiverem relevantes. Porque o que é engajamento, tão sonhado engajamento do Instagram? É uma reação diante de algo. Diante de algo que é útil, que é relevante e que tem um papel de me informar e me entreter. Então, primeiro você constrói um posicionamento de marca, depois você engaja, porque você só vai conseguir engajamento quando você for relevante. Quando a pessoa engaja, você conquistou a atenção dela. E aí, você vai entregar muita informação. Você está dominando a jornada do cliente fazendo isso, entregando muita informação para ele considerar. Agora, se você estiver entregando essa informação e sendo o próprio influenciador, vivendo as experiências que você vende, vivendo os lugares que você leva os seus clientes, você converte, tá? E aí no final disso, converteu, vendeu, você vai fidelizar a partir de uma pesquisa, de um interesse em saber como foi a experiência dele, tá? E aí essa parte, se você souber executar de maneira bem estratégica, você vai não só vai fidelizar, como vai conquistar a lealdade. Porque poucas empresas estão verdadeiramente interessadas na opinião dos clientes. Então, as que estão de verdade e fazem isso bem feito, saem na frente, tá? Por que isso é tão importante e não é balela? Porque a internet é a janela do mundo. Todo mundo, de qualquer lugar, sentado numa cadeira com um celular na mão, e nem precisa ser um smartphone caro, tem acesso a essas informações que você vai colocar no ar. Então, ela é a janela do mundo, ela te dá agilidade e ela te dá acesso. Acesso, talvez, para vender para pessoas que nunca saberiam da sua existência se você não estivesse ali. Por outro lado, isso vem somado com alguns problemas. Quais são esses problemas? Sua marca está 100% exposta. Então, você tem que ter uma unidade e uma uniformidade de comunicação e de pontos de contato, né? Você tem pouco controle, porque eu não sei, você não consegue saber quem vai falar de você, para quem vai falar de você, em qual grupo seu nome vai aparecer. Logo, você tem que ter uma comunicação precisa, sem ruídos, sem dúvidas, porque cliente em dúvida é cliente que não compra. E você tem que ter agilidade na resposta e uma estratégia de resposta eficiente, porque uma resposta errada pode acabar com a sua marca. Então, ao mesmo tempo que a gente tem milhares de soluções, a gente tem milhares de problemas. E para sanar esses problemas, a gente precisa entender sobre posicionamento digital e não sobre presença digital, porque presença todo mundo que tem um e-mail tem. Tá? Todo mundo que tem e-mail já é refém do algoritmo. Então, a grande questão é que o marketing de conteúdo, ele surgiu nessa era do marketing 4.0, que é o marketing que tem como papel central o relacionamento. Por quê? O conteúdo, ele não interrompe. Ele vem dentro de uma jornada que eu já estou ali navegando e eu vejo aquilo ali. Então, não tem bloqueador de pop-up para conteúdo. Entende? Não tem que saco esse tanto de banner para conteúdo. O conteúdo, ele atende à era do marketing de relacionamento, a era do marketing 4.0, que é pautada em produtos com propósito, em economia criativa, em influência entre marcas e pessoas, porque ali naquele ambiente todo mundo é amigo, todo mundo é próximo, todo mundo é legal, todo mundo pode conversar. Deixou de existir hierarquia. Então, se você ainda estiver olhando para sua empresa numa posição superior aos demais, você está errado. Você já pode começar a repensar urgente, porque existe hoje diálogo entre marcas e empresas. O cliente não depende de você, porque você não é o único mais.
entende? E você precisa proporcionar diálogo e experiência. Esses são alguns dos pontos básicos do marketing 4.0. Então, na internet, você vai fazer o seguinte: o conteúdo é rei e o contexto é Deus. E aí onde entra o Instagram. Porque se o conteúdo é rei, você precisa informar, e a gente vai falar sobre esse conteúdo de valor na aula de amanhã. O contexto é Deus, porque não adianta eu trazer um tanto de foto passando para o lado no YouTube. Esse não é o contexto da mídia do YouTube, né? Então o contexto é você produzir o conteúdo certo, na mídia certa, na hora certa, né? E aí entra o Instagram. O Instagram, ele tem uma vantagem muito grande na comunicação digital, porque você ainda consegue um crescimento orgânico, você consegue se comunicar de vários formatos, porque você tem vídeo, você tem foto, você tem story, você tem live, né? O Instagram, ele, por meio de hashtags, localização, parcerias, você consegue potencializar a sua marca gastando nada ou muito pouco se você for investir em tráfego, que a gente também vai falar ao longo dessa semana. Então, dentro do turismo, o Instagram também é ouro, porque o Instagram é a rede social imagética. O foco do Instagram é uma boa foto. E se a gente pensar, vou repetir, porque eu vou ter que ser chata com isso. Se a gente pensar em Belo Horizonte, olha quantos lugares que andando a pé, você, como agente de turismo ou profissional de turismo, consegue fazer fotos incríveis. Então não tem rede social melhor para isso. Agora, quando você pensa na sua comunicação digital enquanto empresa, quando você pensa no seu posicionamento, tá? Que a Renata Marques vai trazer uma aula sobre posicionamento e diferenciação. Como que você tem que estar ali no Instagram? Primeira coisa, é uma conta comercial. Essa conta tem que ser comercial para que você tenha capacidade de avaliar as métricas, avaliar os resultados, entender o que está funcionando e metrificar, medir mesmo, né? Porque também produção por produção não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa de estratégia e você precisa de medir o que está funcionando. Então essa conta tem que ser comercial. E você também vai fazer uma coisa que eu brinco muito, que é assim, ó, deixar a casa pronta. Imagina você não vai chamar um cliente no seu escritório se não tiver tudo arrumadinho, se o café não estiver quentinho e de preferência se não tiver pão de queijo. Então o Instagram é a mesma coisa, a casa tem que estar pronta. Você não pode criar uma conta e sumir. Então o que é uma casa pronta? É uma casa que tenha conteúdos constantes, frequentes e relevantes. É uma casa que as fotos traduzam a personalidade da sua marca. É uma casa onde a sua biografia, aquele textinho logo ali, não escreva agência de turismo. É uma casa que conta o seu propósito, porque eu não disse que o marketing 4.0 é o marketing do propósito. Então, qual que é o propósito? Proporcionar uma experiência única, transformar momentos em lembranças eternas. Você tem que ter uma frase que represente o que você, enquanto agente de turismo, guia de turismo, profissional da área, vai proporcionar. E se turismo é sobre sonho, é sobre experiência, é sobre investimento, é sobre qualidade de vida, você precisa ter esse propósito muito claro dentro da sua bio, tá? Você precisa também deixar a casa pronta com um canal de contato, porque o seu cliente, ele não tem tempo, tá? Ainda que ele queira muito, ele vai procurar aquele que deu a resposta mais rápida. Então, como que ele vai te ligar? Qual que é o seu endereço? Qual que é o seu site? Se você vende pelo WhatsApp, se os seus pacotes são contratados pelo WhatsApp, qual que é o WhatsApp? Não para ele digitar, para ele clicar. Você, como responsável pela sua marca dentro do Instagram, tem que encurtar o caminho do seu cliente, você tem que facilitar para ele o máximo possível. Então, deixe sua casa pronta. Pronta para o conteúdo de valor que a gente vai começar a falar amanhã. Então, o que você vai fazer? Uma boa foto de perfil, uma boa biografia, onde você vai falar na sua biografia aquilo lá, o porquê, como e para quem, entende? Você precisa trazer o porquê você faz, como você faz e para quem você faz logo na sua bio. Você tem que deixar os contatos para a pessoa falar com você. Você tem que ter boas fotos e você tem que ter uma identidade visual que dê clareza da sua marca, que gere uma identidade única. Então, com esses pontos, eu acredito que ficou muito claro para vocês o papel da identidade visual, da comunicação digital e o papel do Instagram dentro disso, principalmente pensando em turismo, tá? Então, essa aula foi um panorama geral sobre esse cenário do digital para a gente passar a partir de amanhã para conteúdos mais profundos. No Instagram, né, você vai trabalhar tudo isso que eu falei, a bio, a foto, tudo, mas o grande centro de tudo é a diversidade do conteúdo que nós vamos falar amanhã, né? Mas para além disso, é você entender que pessoas gostam de pessoas, pessoas compram de pessoas e pessoas relacionam com pessoas. Então você tem que existir ali com naturalidade,
tá? Essa talvez seja a palavra de ouro, naturalidade e personalidade. Mas agora eu vou te falar uma coisa. Quando alguém me pergunta, Isa, o que mais vende no Instagram, né? Pesquisas vão dizer produtos ou serviços. Mas se você olhar os produtos e serviços atentamente, com um olhar estratégico, você vai entender que o que mais vende no Instagram é uma boa história. O que mais vende no Instagram é o que mais vendeu desde que o mundo é mundo. Narrativa, storytelling. E você, dentro de uma cidade como essa, com a riqueza que a gente tem, você consegue construir narrativas e storytelling que pegam qualquer coisa. Desde um museu a uma brincadeira de rua, tem narrativa e tem storytelling. Só que o centro disso vai existir e vai fazer diferença quando vier com a chave de tudo, a sua personalidade. Porque as pessoas compram pessoas. Então, antes de comprar o seu produto, eu compro você. E aí é um erro, é até pesada essa frase se você tirar ela do contexto, mas o seu produto não é o turismo. O seu produto é você. Você tem que se vender para vender o seu produto. E aí, como que você se tornou um agente turístico? Como que você decidiu ser guia? Como que surgiu a sua empresa? Como que você decidiu cada pessoa que trabalha com você? Como que você monta as experiências do seu cliente para que elas sejam únicas? Então venda você, seja o principal influenciador do seu negócio, porque venda é sobre confiança, tá certo? Então espero já ter deixado algumas reflexões e amanhã, né, considerando o Instagram, que é o foco dessa nossa semana, a gente vai falar sobre conteúdo de valor. Então acompanhem todas as aulas, tem muita coisa legal pela frente. Vai passar muita gente incrível por aqui, que eu tô até com vergonha dos meus vídeos perto do vídeo de quem ainda vai passar aqui, que eu já tô com o roteiro desorientada, tá certo? Então espero vocês nas próximas e é isso.